A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo aqui do canal, embaixadores de Cristo, estudos bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Você já orou hoje? Já falou com o Senhor nosso Deus? Sempre é bom elevarmos os nossos pensamentos, né? É o que o salmista deixou bem claro. Eleva os meus olhos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai eterno, que estamos, Senhor, para lermos a Tua palavra. Pai, queremos aprender mais com o Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus amados, nós estaremos meditando no livro do profeta Daniel. E você que já é inscrito aqui em nosso canal, um abração todo especial para você e para sua família. É bom demais saber que você está nos apoiando, está nos ajudando a pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes ali de Roma, ele disse: "E eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê." Pois bem, nós estaremos usando a revista da Escola Bíblica Dominical, estaremos falando sobre uma firme decisão de não se contaminar. Texto principal. E Daniel assentou no seu coração. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Essa palavra está em Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos aqui para a introdução. Um dos segredos, aliás, é necessário ler aqui o texto bíblico. O nosso texto bíblico está no livro de Daniel capítulo 1, versículo 11 ao 16. Então, disse Daniel aos despenseiros, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos estudando nesse trimestre, na lição dos jovens aqui na igreja, sobre o livro do profeta Daniel. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a vida e o ministério do profeta Daniel, você pode estar assistindo outras aulas que já temos gravado, já temos comentado, está aqui no canal. Com certeza, você acompanhando as aulas aí do vídeo 1, 2, 3, com certeza você vai ter um entendimento melhor sobre esse estudo tão maravilhoso sobre a vida do profeta Daniel. E se você tiver interesse de saber mais ainda, eu oriento você, leia o livro do profeta Daniel. Tem apenas 12 capítulos. Está ali no Antigo Testamento, ao lado do livro do profeta Jeremias, profeta Ezequiel. Amém? Introdução. Um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi a sua firmeza de caráter. Desde o início, ele expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação na Babilônia, tendo como referência o episódio no qual o jovem hebreu se recusou a partilhar das finas iguarias do rei.
Nessa lição aprenderemos que pequenos gestos podem resultar em grandes vitórias. Meus amados, nós somos sabedores que Daniel foi levado como prisioneiro ali para a Babilônia, tinha aproximadamente 15 a 17 anos, mas ele propôs no seu coração não se contaminar ali com a cultura babilônica, com os deuses da Babilônica. E a Bíblia diz, né, que o rei determinou que os jovens, né, que fizessem parte ali da linhagem real de Jerusalém fosse educado na cultura, nos princípios, na religião, na comida, na astrologia, na feitiçaria e muito mais ali em Babilônia. E o Nabucodonosor ordenou até que fosse mudado o nome desses 4 hebreus. Já falamos um pouco sobre isso. Então a intenção do diabo, através do rei da Babilônia, propondo toda essa mudança, ordenando essa mudança geral na vida dos judeus, era arrancar de dentro do coração desses 4 jovens a presença de Deus, tudo que pudesse trazer recordação de Jerusalém, do templo, do Antigo Testamento, das leis judaicas, das cerimônias judaicas, do culto a Deus. O diabo queria tirar da vida, da memória, do coração daqueles 4 jovens, tentando implantar a cultura babilônica ali no coração desses 4 jovens, mas eles rejeitaram. E a Bíblia fala que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. 1.1 O banquete do rei. A oferta do manjar. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica. Daniel 1.5 Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida para o rei. Para o senso natural, isso seria uma grande oportunidade. O simples fato de não precisar fazer a própria comida já seria uma boa notícia, não é mesmo? Além disso, eles teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais da melhor comida e bebida servida no palácio. Poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status. Daniel, porém, era um jovem espiritual e seu coração não estava na satisfação momentânea ou passageira, né? Seu propósito era agradar o rei da Babilônia. Seu propósito não era agradar o rei da Babilônia, mas o rei do universo, o rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Então a Bíblia fala que foi oferecido um banquete. A Bíblia fala que foi ordenado que eles comessem a comida que era oferecida ali no palácio. Mas Daniel e seus 3 amigos se propuseram a entrar numa espécie de dieta, a comer legumes, e a intenção deles era rejeitar todo e qualquer manjar, todo e qualquer alimento que fosse oferecido ali em Babilônia para eles. Na verdade, naquela época, qual era a pessoa que não desejava comer na mesma mesa do rei, os mesmos alimentos que o rei comia? Naquela época, qual era a pessoa que morava em Babilônia, com exceção de poucos, né, não desejava estar ali desfrutando do melhor, não ter que fazer comida, e ainda ter que comer do bom e do melhor? Mas Daniel rejeitou todas essas facilidades, né, que davam acesso não só a degraus maiores ali em Babilônia, mas dava acesso também aos prazeres carnais, mas ele rejeitou tudo aquilo por amor à vontade de Deus. E assim somos nós. O salmista, ele falou: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Os manjares ali de Babilônia simbolizam as ofertas do mundo. Os alimentos ali em Babilônia representam tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, né? Aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Que possamos dizer não ao mundo, não ao pecado. Uma decisão firme. O texto bíblico ressalta que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que ele e seus 3 amigos fossem dispensados. Daniel pediu. Eles se alimentariam somente de legumes. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Antes de dizerem não ao rei, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. Olha que bênção, né? Antes de dizer não ao rei, aos banquetes do rei,
antes de dizerem não às Penaz, que era o chefe ali, dos mordão ali de Babilônia, e disseram sim a Deus. Então isso vale para nós também, né? Que o nosso desejo de não se contaminar com as coisas do mundo não seja por causa, eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo por causa do meu pastor, porque eu sou obreiro, porque sou obreira, porque tenho um cargo na igreja. Eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo, porque senão eu vou perder minha posição de status, isso e aquilo. Meus amados, primeiramente a gente tem que ter uma mentalidade. Temos que dizer não ao pecado e sim a Deus, por amor ao Senhor, por respeito ao Senhor e porque amamos o Senhor, nosso Deus. Prosseguindo, um breve comentário. Uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Tá vendo? Para muitos, aceitar um simples refeição, um pequeno convite não faz diferença. Ou seja, tem muitas pessoas que não têm tanto temor diante de Deus e a primeira oportunidade que aparece já estão lá atolados no pecado, depois vão lá, pede perdão, depois se envolve com o pecado de novo, vai lá e pede perdão. Não tem uma preocupação à altura de agradar o Senhor nosso Deus. Então o pecado ele não vem de uma vez, a destruição ele não vem de uma vez, ele vem devagarinho, tipo sapatinho de algodão. Daniel não queria em hipótese alguma manchar sua vida espiritual, o seu testemunho de servo de Deus ali em Babilônia. Prosseguindo, 2. O firme propósito de não se contaminar. Contra a contaminação. Apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado a comer da mesma refeição do rei. Ou seja, essas comidas certamente eram oferecidas aos deuses pagãos. A vida daquelas pessoas era oferecida aos deuses pagãos ali. E Daniel tinha essa consciência. Daniel não estava em Jerusalém, estava em Babilônia, mas aprendeu desde o princípio, né, que como servo de Deus, e dentro da lei judaica, os judeus não poderiam comer qualquer tipo de alimento, ainda mais alimento suspeito. Nós que servimos a Deus, irmãos, o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, temos que ter um máximo de prudência naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos, onde nós entramos, com quem nós nos relacionamos. Então Daniel tinha esse temor diante de Deus com relação a esses alimentos. Cuidado com as companhias. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens liderados por Daniel seria o cuidado para não partilhar habitualmente da mesa do rei. Daniel queria evitar o máximo de se assentar na companhia dos ímpios. Daniel propôs recusar ali, né, juntamente com seus amigos, né, a não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, né, a gente sabe que sentar à mesa era um ato de comunhão, é um símbolo de concordância, né? Mas Daniel deixou bem claro que o que ele pudesse fazer para rejeitar o pecado ali, ele faria. Olha o que a palavra nos diz, né? Na antiguidade era um ato, olha só, na antiguidade participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Então na antiguidade, quando uma pessoa sentava à mesa junto com outras pessoas, era um ato de comunhão. Daniel estava fugindo de tudo que pudesse demonstrar que ele estava concordando com a cultura babilônica. E a Bíblia fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Pense nisso. Gentileza e favor divino. O favor divino esteve sobre a vida de Daniel. Terceiro ponto. O resultado da fidelidade. A prova de Daniel. A Bíblia fala que Daniel propôs para Aspenaz, deixe-me me alimentar de legumes. Se no prazo de 10 dias eu tiver com aparência triste, abatida, magro, nas nossas palavras, né? Aí Daniel passaria então com medo dos manjares do rei.
Mas a Bíblia fala que, inclusive, o rei Aspenaz certamente ficou até preocupado, né? O que o rei vai pensar de mim, porque foi uma regra geral para todos os jovens ali se alimentarem. Mas a Bíblia fala, meus amados irmãos, que Daniel, durante esses 10 dias, comeu legumes, buscou a presença do Senhor, se consagrou diante do Senhor, e o Senhor garantiu a vitória. A prova de Daniel, o Senhor garante e aprova. Passado algum tempo, os jovens foram conduzidos diante de Nabucodonosor, capítulo 1, versículo 18. Depois de lhes fazer perguntas para medir o conhecimento, descobriu que se tratava dos jovens mais sábios do seu reino, superando a todos. Não eram somente eruditos, mas também piedosos e tementes a Deus. Oh, aleluia! Então, a Bíblia deixa bem claro, né, que Deus honrou eles, esse propósito deles de não se contaminar. E eles se tornaram pessoas sábias, entendidas, pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas em quem havia o Espírito Santo sobre eles. Rejeitando as tentações do mundo, é importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquete extravagante, mas abrange todas as áreas da vida. O apóstolo João, uma certa vez, ele disse, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós, como servos de Deus, precisamos aplicar na nossa vida espiritual esse belo exemplo do profeta Daniel. Daniel era um jovem. Daniel estava longe de Jerusalém, mas Jerusalém continuava no seu coração. Isso fala de nós. Nós servimos a Deus nesse mundo. Babilônia tipifica o mundo, assim como nós falamos que o Egito representa o mundo. Então, nós estamos em Babilônia, mas o nosso coração está em Jerusalém. Quando eu digo estar em Jerusalém, significa que nós somos peregrinos nesse mundo, estamos de passagem por esse mundo. A nossa morada eterna não é aqui, é na Nova Jerusalém. Jesus falou, João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, depois você pode ler. Jesus prometeu que iria para o céu, iria construir a Nova Jerusalém, iria voltar para nos buscar. Então, Daniel também estava longe do templo. O templo ficava em Jerusalém, ele estava em Babilônia. Mas o que ele aprendeu no templo ali, mesmo jovem, continuava no seu coração, que eram os ensinamentos do Antigo Testamento, a lei do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E é interessante observar, né, que nós que servimos a Deus, eu costumo dizer que a igreja local, o templo, é uma espécie de quartel-general. O soldado, antes de trabalhar, ele é preparado ali no quartel-general, como se defender, como atacar e assim por diante. Então, nós que servimos a Deus, o quartel-general aí representa a igreja, o templo. O templo é o local onde nós oramos, aprendemos a palavra de Deus através dos cultos de ensino, aprendemos a doutrina bíblica, aprendemos como servir a Deus. E aí, quando termina o culto, que a gente está no mundo entre aspas, quando a gente sai da igreja e vai para o mundo para servir a Deus, longe do templo, aí a gente tem que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Aprendemos a amar a Deus, a amar o próximo, lutar contra o inimigo usando as armas espirituais, palavra, oração. Então, lá fora do templo, a gente está longe do templo, mas a gente não esquece o que nós aprendemos no templo. Assim era Daniel, em Babilônia, longe do templo, mas guardou o que aprendeu no templo. Então, meus amados, fique com essa palavra, uma firme decisão de não se contaminar. Coloque no seu coração, Senhor, não quero me contaminar com as coisas dessa vida. Eu não sei se você tem se contaminado com as coisas dessa vida. Eu não sei se você tem se contaminado com o pecado, com a prostituição.
com as drogas, com adultério, com a fornicação, namoros ilícitos. Eu não sei o que tem embaraçado o seu caminho, eu não sei o que tem impedido você de servir a Deus. Se porventura tem alguém que está me vendo nesse dia e tem alguma coisa que está impedindo você de servir a Deus da melhor maneira, peça a Deus para limpar o seu coração com a palavra dele. Vamos orar? Deus, eu te louvo em nome de Jesus por essa oportunidade. Deus, eu apresento todos que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a tua palavra. Pai, perdoai os seus pecados, assim como te peço que perdoe os meus também, porque eu sou pecador. Senhor, guarda a tua palavra no coração de cada um. Em nome de Jesus, nos ajude a seguir o exemplo do profeta Daniel, Senhor. Não nos deixe contaminar com as coisas impuras dessa vida, Pai. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, colocando o capacete da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso breve estudo bíblico. E eu quero convidar você a compartilhe essa palavra com amigos, vizinhos, parentes. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe nas redes sociais. Dê o seu joinha, comente, porque automaticamente o YouTube ele acaba aconselhando esse estudo bíblico para outras pessoas. E vamos avançar. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.